noite a todos. Um prazer enorme estar com vocês aqui, porque vocês vêm de tantas regiões de nossas vidas e a gente se encontra aqui, né? Da arte, da ciência, da psicologia, da família, tantos ramos diferentes que se reúnem hoje aqui. Então, hoje, é claro, é a comemoração da fundação do quintal, da Casa Quintal das Artes Cênicas, da Bianca Baiton. É um privilégio para um pai escrever dentro de uma teoria psicológica por ele concebida sobre a carreira de sua filha, que se coroa e se engrandece com a criação da Casa Quintal das Artes Cênicas, que hoje temos o prazer de festejar junto com a família, amigos antigos e queridos. Os arquétipos, tinham que falar neles, né? E os símbolos são ativados por vivências. Em nosso caso, a metamorfose do ser, representada pelo deus Dionísio, precisa ser invocada com uma vivência do todo. Nada melhor para isso do que o mantra Om, que representa a respiração do universo. Peço a vocês relaxarem e me acompanharem com a sílaba Om. 5 vezes, sílaba representativa do arquétipo da totalidade. Mais uma. Com isso, nos abrimos para receber o panteão dos deuses. À frente deles, Dionísio. Evoé, o chamado de Dionísio, foi ouvido por Bianca muito cedo, de 8 para 9 anos, bem cedo na vida. Dona Cecília, mãe de Maria Helena Pinheiro, havia mandado umas roupas antigas lá para casa para serem encaminhadas. Um belo dia, Bianca e sua amiga Liane Bianchi, filha do saudoso colega e amigo Carlos Bianchi, anunciaram que iriam apresentar uma peça de teatro. Foi uma surpresa geral. Improvisamos num teatrinho no sótão. A peça, inventada por elas, se chamava O Futuro do Pretérito. Título que acho significativo, porque 40 anos depois estamos nos lembrando dele. No futuro do pretérito. A peça tinha um enredo que era uma cliente que vinha a um psicanalista, que era a Bianca, e dizia que não precisava de terapia porque não tinha problemas. O enredo era cômico e tornou-se trágico. Um dia, a paciente disse que sua mãe tinha morrido e que agora sim ela precisava de terapia. Mal sabia a Bianca que tinha início sua iniciação dionisíaca com o teatro, com o drama da morte nas transformações. Dionísio não só perdeu sua mãe, Semele, como ele próprio morreu 2 vezes.
Suas mortes e seus renascimentos míticos são inseparáveis da transformação que tornou Deus da metamorfose e dos estados alterados de consciência e do teatro. As crianças têm intuições profundas e sábias. A morte simbólica da mãe no processo de desenvolvimento significa o corte do cordão umbilical na socialização e o início do conhecimento da diferença entre o bem e o mal, da morte e da vida. Mitologicamente, essa fase foi representada na Gênese do Velho Testamento pela queda. A serpente desmascara a proibição de comer do fruto proibido e explica: é certo que não morrereis se comeres do fruto proibido, tentadora. Porque Deus sabe que no dia em que deles comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Nesse sentido, o início da análise da paciente, após a morte de sua mãe, significa simbolicamente o início do processo de individuação, do conheça-te, do oráculo de Delfos. É dentro da perspectiva simbólica e arquetípica que situarei super sucintamente a importância do deus grego Dionísio e a criação do teatro. Em se tratando do ser, podemos enraizar essa perspectiva no começo do nosso universo, com o Big Bang, há 13,7 bilhões de anos. Nós estamos preparados, isso depois do nosso homem, para ir em direção àquele pretérito que depois foi se tornando presente. Esse raciocínio evolutivo é importante dentro dos 4,5 bilhões de anos que começou a vida na Terra, dentro da teoria da evolução do fenômeno humano de Teilhard de Chardin. A compreensão dele, da evolução, a partir da matéria, foi reforçada quando descobrimos que o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio e o carbono, os 4 elementos fundamentais da matéria, são também os 4 principais elementos que formam a matéria viva, o corpo humano e o nosso sistema nervoso. E o nosso pensamento. Da poeira viemos e à poeira retornaremos. É o preceito bíblico que ensina o ciclo da vida. Dentro da perspectiva simbólico-arquetípico, podemos compreender que o retorno à origem, ao pretérito, depois da morte do corpo físico, é a finalidade da criação da espécie humana. Retornar para quê? Retornar para vivenciar e compreender a dimensão grandiosa do ser. Podemos afirmar que a finalidade da evolução da vida na Terra, do desenvolvimento do sistema nervoso e da cultura que o amplia, formam a mandala do nosso destino. A compreensão do ser e da criação pela reunião da nossa consciência com o Espírito Criador. Nesse sentido, revertere ad locum tuum significa empreender o caminho de volta à origem, para compreendermos e nos inserirmos vivencialmente na natureza infinita e eterna do milagre da existência, junto ao Espírito Criador, na eternidade e no infinito. Mas como se dá o desenvolvimento da consciência para atingir essa finalidade no retorno do processo da criação?
Nosso desenvolvimento individual é apoiado no cultural, que é expresso nos mitos e na visão do mundo de sua época. Os símbolos do desenvolvimento individual e cultural são coordenados pelos mesmos arquétipos para formar a consciência. É importante relacionarmos esta vivência com as épocas arquetípicas da história, para compreendermos o surgimento e a função do mito de Dionísio na mitologia grega. A biologia molecular e a descoberta da molécula de hélice do DNA por James Watson nos permitiu conhecer que a mutação do Homo erectus, que gerou a nossa espécie, o Homo sapiens, aconteceu há 150 mil anos. Durante aproximadamente 140 mil anos, ou seja, mais de 90% da nossa história, fomos povos nômades, caçadores-coletores. Nossa principal preocupação era a alimentação e a sobrevivência. E por isso, o arquétipo matriarcal, que é o arquétipo da sensualidade, coordenava dominantemente os símbolos da nossa consciência. Os deuses das forças naturais, do sol, da chuva, da terra, das árvores, da reprodução, das quais dependiam a fertilidade e a sobrevivência, eram por todos reverenciados. Há aproximadamente 12 mil anos, descobrimos o plantio e a criação de animais. Foi a revolução agropastoril. Ela nos tornou povos assentados. Criamos aldeias, vilas, cidades e nações. Resolvido em tese o problema da alimentação, o novo desafio da humanidade era a organização social, para o que foi ativado o arquétipo patriarcal, que sempre lá havia estado, mas não havia sido ativado pela história. Ele veio com a proibição do incesto, a formação das classes sociais, as instituições e o Estado. Dominamos o planeta, modificamos sua flora e sua fauna. O herói patriarcal foi louvado como a glória da civilização. Apesar do seu rastro civilizatório ser marcado pelos cadáveres das guerras e pela repressão do arquétipo matriarcal. A solução dos conflitos pela guerra, que o arquétipo patriarcal patrocina, engendra, foi logo percebido como a destruição da humanidade. De tal forma que a tensão cultural da civilização foi crescendo, a ponto de 2000 anos atrás, perceber que, a continuar o arquétipo patriarcal dominando a história, era uma simples questão de evolução dos armamentos para chegarmos à destruição da nossa espécie. Foi por isso que há 2.500 anos na Índia, com o mito do Buda, e há 2000 anos em Israel, com o mito do Cristo, foi ativado um terceiro arquétipo regente. Trata-se do arquétipo da alteridade, que é capaz de elaborar os conflitos humanos pela compaixão e pelo entendimento. Virar a outra face quer dizer abrir-se para compreender a posição do outro. Virar a face da morte para descobrir a eternidade. No mito de Dionísio, foi a grande missão de Buda, de Cristo e do próprio Dionísio. O arquétipo da alteridade, que eu tive a intuição de conceber,
revolucionou o humanismo, resgatou o arquétipo matriarcal, o posicionou na relação dialética com o patriarcal e tornou-se o coordenador da democracia, da socioeconomia e da ecologia com a sustentabilidade, das artes com o teatro, da ciência e do amor. Se o arquétipo patriarcal é aquele que determinará o fim da vida na Terra, da vida humana, o arquétipo da alteridade é aquele que pode assegurar a nossa sobrevivência. Apesar de ser arraigada em grau maior ou menor a dominância patriarcal nas culturas desses 12 mil anos de história, o arquétipo da alteridade vem se implantando lentamente, com grandes retrocessos e grandes progressos, mas vem se implantando e nos enche de esperança. Ele transforma a relação desigual, hierárquica, patriarcal das polaridades, inclusive do ego com o outro, numa relação dialética, com igual direito de expressão de todas as polaridades. A Grécia é uma das culturas mais exuberantes da história humana. Antes de ser asfixiada patriarcalmente pelo Império Romano, sua mitologia expressou um desenvolvimento profundo da consciência coordenado pelos arquétipos. A exuberância matriarcal primeva, aquela dos povos coletores, foi asfixiada pelo desenvolvimento patriarcal. Mas na Grécia foi representada pela primeira geração divina de Uranus e Gaia. Eles criaram as erinhas, os gigantes e as ninfas, juntos com hecatonquiros, gigantes fortíssimos com braços 50 nas cabeças, os cíclopes com sua força criativa descomunal e os 12 titãs e titanesas, dentre os quais estava o casal de irmãos Cronos e Rhea, que representaram a segunda geração. Vocês veem que a mitologia expressa as emoções humanas exatamente como elas se apresentam à consciência e que depois vão sendo, com o desenvolvimento da cultura, domesticadas, controladas. E os monstros vão se transformando em pessoas de carne e osso, com o arquétipo do herói. Eles seguem, guiando e sendo guiados pelo arquétipo central, que Jung chamou de self. Então, formada a segunda geração, Cronos repetiu seu pai Uranus e devorou seus filhos, menos o caçula Zeus, salvo por sua mãe Rhea. Zeus acabou por iludir Cronos e aprisioná-los. Estes dados mitológicos estão baseados na obra do saudoso professor Junito de Souza Brandão, um dia professor de todos nós. Ao estruturar-se matriarcalmente a geração dos titãs, eles adquiriram um grande poderio, até Cronos ser destronado pelo Filho de Deus e aprisionado por ele. Casando-se com sua irmã Hera, Zeus tornou-se o implantador da organização patriarcal, ao mesmo tempo em que foi o grande fertilizador matriarcal caminhando para a alteridade. Zeus casou-se com deusas, ninfas e princesas e formou a terceira geração dos deuses olímpicos que passaram a desenvolver a plena implantação da alteridade. Foram os filhos de Zeus, inclusive Dionísio, que tornaram a cultura grega a maior da antiguidade. Não tenho dúvida que essa grande pujança veio da reunião dialética do arquétipo matriarcal
com o arquétipo patriarcal na própria figura e na vida de Zeus. No entanto, a geração olímpica, que derrotou os titãs e reuniu e expressou a imensa criatividade da cultura grega, apresentou um enorme conflito que feriu esse progresso com inúmeras tragédias. O ciúme de Hera não poupou Zeus e seus amores, apesar de tudo o que eles proporcionaram à Grécia. O fundamento arquetípico dessa desarmonia foi Telaios, ter sido fundamentalmente dedicada ao amor monogâmico e à fidelidade. Por isso, atacou impiedosamente a poligamia de Zeus, suas esposas e seus descendentes, e toda a sua criatividade genial. O conflito entre a fertilidade polígama de Zeus e a fidelidade monogâmica de Hera não foi resolvido na mitologia grega e em nenhuma mitologia. Ele é um conflito que a humanidade carrega até hoje e julgo dizer, carregará sempre, porque é inerente ao nosso destino. Ele está sempre vivo e atuante, mesmo dentro do drama de Dioniso, cujo destino enfrentou 2 vezes a morte, caracterizou-se como deus da metamorfose e, por isso, tornou-se o deus do teatro. A grande intuição de Liane e Bianca foi concluir que a morte da mãe é simbolicamente a motivação do autoconhecimento. O primeiro Dionísio chamou-se Zagreu, era filho de Zeus e Perséfone, que depois se casou com Hades e se tornou a rainha dos mortos. Hera ficou furiosa com o nascimento do primeiro Dionísio, enviou os titãs disfarçados com pó branco para seduzirem, matarem, cozinharem e devorarem a criança. Deus fulminou os titãs. De suas cinzas nasceu a humanidade, que é simbolicamente parte titãs na sua vivência diabólica e parte Dionísios na sua vivência de busca de totalidade. Isso somos nós. O segundo Dionísio também foi assassinado por Hera. Ele nasceu do coração do Deus, salvo das cinzas dos titãs. Ele foi ou engolido por Zeus, ou gestado no ventre de Sêmele. Hera disfarçou-se diabolicamente na ama de Sêmele e convenceu-a a pedir a Zeus que se mostrasse inteiramente a ela como representação do seu amor. Contra o aviso de Zeus, para que não o fizesse, Sêmele pediu sua revelação plena, sua epifania. E quando ela aconteceu, foi incendiada junto com seu palácio. Zeus novamente retirou o coração de Dionísio da mãe moribunda e gestou em sua coxa. Ao nascer a criança, Zeus transformou-a em bode e em touro e gestou-a para depois enviá-la protegida pelo deus Hermes, o grande deus da intermediação entre a morte e a vida, para o Monte Niso. E nesse monte foi cuidado por ninfas e sátiros. Dançando com os sátiros sobre as uvas, ainda criança, Dionísio descobriu o vinho e com ele o estado alterado de consciência, expressão da metamorfose. Não podemos separar essa descoberta das 2 vivências de morte de Dionísio e do nascimento do teatro. Acrescente-se a isso que trago, em grego, significa bode.
animal frequentemente oferecido aos deuses em sacrifício. Iodes quer dizer canção. Assim, a tragédia é a canção do bode sacrificial. A função estruturante da inspiração é a principal função simbolizadora que alimenta de significados os 100 bilhões de neurônios, com seu trilhão de sinapses, que articulam a criatividade do pensamento humano. Por isso, costumo dizer que se a psique fosse um pássaro, suas asas seriam a imaginação. Os papéis no teatro são personagens, são vidas imaginadas que representam incontáveis maneiras de existir. O chamado de Dionísio que vocês, artistas, atenderam, inclui todos os personagens que foram e serão inventados pelo teatro e pelos estados alterados de consciência representados pela descoberta do vinho. Assim, podemos compreender que quando esse chamado para a transformação não é compreendido por bem pela sociedade, ele se manifesta por mal, pela mania que é a maldição de Dionísio, expressa pela força destrutiva das drogas alucinógenas, que alimenta a força crescente do narcotráfico internacional e a epidemia planetária das adições químicas. Ao lado dos monastérios do Buda, das igrejas do Cristo, os teatros são templos de Dionísio, santuários das metamorfoses, cujos sacerdotes são os artistas. A criatividade nasce da profundidade do ser, como a raiz da flor de lótus germina na escuridão da lama para mostrar sua beleza à luz do céu. Peço a vocês que reproduzam 5 vezes comigo um mantra que minha filha me trouxe do Nepal, a Rita, que infelizmente não pôde vir hoje por estar no seu marido humano, hospitalizado, e não veio, mas que está aqui conosco em pensamento. Ela me trouxe do Nepal um mantra que foi confeccionado no Tibete. E esse mantra diz: que maravilha é a flor de lótus, porque a flor de lótus é aquela que nasce na lama, se alimenta na lama e mostra sua exuberância para a luz do céu. Vocês vão repetir 5 vezes comigo. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mais uma. Om Mani Padme Hum. Nesse sentido, Bianca, vem cá. Agora é com você, para terminar. Fica aqui. Nesse sentido, Bianca, a sua casa do Quintal das Artes Cênicas abrigará e formará seguidores do Deus do êxtase e do entusiasmo. É nessa missão que desejo a você muita criatividade e perseverança, porque seu projeto é uma célula dentro da cultura.
e o seu privilégio são seguir a luz da sua vocação. Que Dionísio inspire sempre você, a todos os seus alunos, colegas, seguidores, e os proteja sempre. Todos juntos. Evoé. 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 Para terminar, um pequeno bizinho, né? Um bizinho. É que, quando eu falava muito com a Bianca sobre a vocação, sobre o chamado, sobre o que é o ser, sobre a autenticidade e sobre Dionísio, sobre o teatro. E eu lhe dizia, Bianca, você vai sentindo a presença dele. Ele é o Deus do êxtase e do entusiasmos. O Junito gostava de dizer entusiasmos, aquele Deus que entra dentro de você e você vai sentindo ele até você percebê-lo plenamente. Então eu disse, Bianca, você vai recebendo ele, vai. Mas pense que no palco sempre existirá uma cadeira invisível no centro. E nessa cadeira é onde o Deus se senta. E é Ele que dirige o espetáculo. Então, você fique atenta, porque um dia Ele te chamará, se levantará e dirá, Bianca, senta nessa cadeira. Desse dia em diante, você se transformará numa Mênade. E essa Mênade que eu trouxe da Grécia, ela é copa fiel de uma sacerdotisa de Dionísio, escavada nas ruínas da mitologia. Então, um dia, eu aguardava preciosamente. Um dia, conversando com Ariano Suassuna, eu estava lhe falando sobre exatamente a transformação do arquétipo patriarcal no arquétipo da alteridade. E estávamos trabalhando a Pedra do Reino com Luiz Fernando Carvalho para fazer aquela minissérie da Globo. E eu então expliquei para o Ariano o mistério da tua vida, com o pai assassinado, criado no meio do cangaço, foi não se transformar em mais um bandido do Nordeste, e sim, um dos grandes poetas dos sertões da nossa terra, e grande criador da dramaturgia nordestina. E ele ficou muito impressionado com isso. E um dia, depois dele conhecer Bianca e vê-la representar a farsa da boa preguiça, ele me disse, vai, Tom, a Bianca foi a maior Clarabella que eu já tive em toda a minha história. E eu disse, Bianca, chegou a hora. E aí eu trouxe para ela a Mênade e entreguei para ela esse bilhetinho com o meu receituário aqui antigo, para não dizer que não era oficial mesmo. Eu sou a Mênade, sacerdotisa de Dionísios. Devo tudo o que você tem realizado. Por tudo isso, você se tornou iniciada no culto do meu pai. Doravante, você será minha irmã. Eu te incentivarei e te inspirarei
no caminho da arte para o êxtase e para o entusiasmo. Evoé. E aí, dei para ela essa preciosidade minha, essa Mena, de que hoje ela está aqui. Na casa hoje, ela chegou na casa hoje. Chegou hoje. Muito bem, querido. Bom, querido, enorme prazer em ter vocês, receber vocês, realmente, muito carinho. Independientes.